Eu sempre fui muito a favor de mostrar o que eu tinha a dizer, por mais bobagem que fosse. Mas eu lembro que eu pensava assim, quando é que as pessoas vão saber que eu sou humorista? E elas não sabem. Quanto melhor o comediante, mais estudioso ele é. Existe uma ciência em fazer rir. Você conhece muita gente engraçada na sua vida que provavelmente se subir ao palco não arranca uma risada. A gente cria um volume de piadas gigantesco. E a gente vai errar. A gente erra. Mas se o humorista errar, você vai fazer dele o pior profissional do mundo. Sabe? Você vai acabar com a carreira desse cara. Eu montei minha banda, já estava mais velho, assim. A minha banda gravou o primeiro disco, eu já tinha mais de 30 anos. Fui um menino muito legal, bem um nerdão, assim. Fui um adolescente ok, muitos amigos. Numa época que Goiânia era uma cidade muito... Ainda é, mas era uma cidade ainda melhor. Foi uma época meio mágica, assim, os anos 90. Depois, eu confesso que eu passo por um longo período até meio deprê, meio triste. Eu tive problemas com bebida, com falta de constância na vida, falta de perspectiva do futuro. E confesso que já estava até meio acomodado a essa situação. Em vários momentos eu fui um cara muito legal, eu fui um cara que muito alegre, fui morar fora algumas vezes na minha vida, assim, por ímpeto de conhecer o mundo. Eu morei nos Estados Unidos, morei na Itália, fui fazer faculdade no interior de São Paulo, sozinho, sem ter conhecido ninguém antes. Então eu tinha essa sede de aventura. E essa parte é uma parte muito legal. Tem uma outra parte que ela é meio depressona, assim. O meu primeiro flerte com a arte, que é a banda, ele vem assim para me salvar de tudo, sabe? Eu tinha um sonho, desde moleque, de ser músico. Mas, como todas as outras coisas da minha vida até aquele ponto, eu era muito apragmático. Eu não era uma pessoa que pegava e corria atrás dos meus sonhos. Era incrível como eu não fazia nada por isso. Então, eu não estudei música. Eu malemar aprendi a tocar um instrumento, mas eu achava que em algum momento eu seria um grande popstar. Eu sempre tive paixão pela música. A minha casa não tinha músicos, só que uma casa apaixonada por música. E eu, na verdade, escrevia crônicas de humor e tal. E logo no começo, quando eu comecei a tocar nos bares, eu já comecei a escrever música. Eu sempre fui muito a favor de mostrar o que eu tinha a dizer, por mais bobagem que fosse. A música é o aprendizado que eu tive mais importante, sabe? Então, eu sou de uma geração muito rock, anos 80, anos 90, mas eu escutei de tudo, sabe? E isso tudo formou um caldeirão muito gostoso de influências que eu mantenho até hoje. Eu tenho ídolos na música que são completamente distintos. Fred Mercury e Luiz Gonzaga. A Pedra foi a primeira banda que eu tive, desde sempre. Mas eu fazia voz e violão em barzinho, fiz muito voz e violão de barzinho, aquele que eu chamo trilha sonora da felicidade alheia, porque você mesmo está na tristeza absoluta, na solidão horrorosa. Só que você aprende demais, te ensina tantas manhas, assim. Fazer voz e violão no bar é uma arte. O Porchat já me conhecia do humor, assim, mas de bastidores, a gente não era amigo nem nada, mas ele era um cara que sempre me tratava muito bem e ele assistiu a um show da banda, ele tinha amado o show. Quando ele foi fazer o programa, ele nos convidou, a gente fez um teste, inclusive. E eu tive a sorte de fazer o teste com o Paulo Vieira, eu sempre fui muito próximo do Paulo, então até o teste já deu muito certo. Quando a gente começou a fazer o programa, eu confesso que eu tinha muito cuidado, a gente nunca tinha aparecido para esse público. E eu não sabia até que ponto a nossa banda ia agradar esse público. Eu sempre penso, a gente trabalha por nichos, né? Então, por exemplo, a Culpa é do Cabral me apresenta um público, meu stand-up me apresenta um público, a Pedra Letícia me apresenta um público, e a gente, pela primeira vez, foi apresentado a um público, uma massa gigantesca, são milhões de pessoas assistindo ao mesmo momento. Agora, foi uma experiência incrível, incrível. Até hoje a gente fala na banda, é uma experiência muito singular e que fez a banda crescer demais. Nós tivemos a chance de cantar e tocar com uma galera que a gente nunca imaginou. Quantas bandas podem se orgulhar, uma banda de rock pode se orgulhar que tocaram Evidências com Chitãozinho Chororó, com Fafá de Belém, que tocaram com Luiz Caldas, que tocaram com Rony Von. Foi muito legal, foi muito legal. Foi uma experiência, durou 2 anos e meio, quando as pessoas me perguntam assim, mas acabou, vocês não ficaram tristes? Naquele momento, sim, mas eu vou ser eternamente grato ao Fábio pelo que a gente viveu, sabe? Então, muito, muito, muito obrigado, cara. Foi uma honra trabalhar com você. Obrigado. Queria agradecer a todo mundo da produção. Não vai me agradecer, não me agradeceu nada. Te deixando por último. Eu fazia show aqui em São Paulo
com Pedra Letícia, num bar chamado Lanterna, que era aqui na Vila Madalena. Era uma delícia. A gente enchia todos os bares em Goiânia que a gente fazia. Era um sucesso em Goiânia. Só que eu insistia para os meninos da banca, a gente tem que ir para São Paulo fazer show lá. E a hora que a gente for para São Paulo, a gente vai descobrir que a gente é mais um. Então a gente começou a tocar em São Paulo com muito sacrifício, uma vez por semana. Muito sacrifício mesmo, porque eu me mudei para São Paulo meio na louca, sem grana nenhuma, sem nada, sem amigos aqui, zero. Só que a gente insistiu. Nas primeiras vezes que a gente tocou lá, dava meia dúzia de pessoas. E semana após semana, isso foi enchendo e foi ganhando público. Chegou uma hora que estava absolutamente lotado, e foi rápido, assim, coisa de 3 meses. Aí o Rogério Morgado, que é um grande humorista, meu amigo, ele assistia ao show e levava a galera da comédia. Ele levava a galera que na época estava no CQC. Então eu saía com os caras que faziam comédia, os caras falavam, sobe no palco. Eu subia no palco. E eu comecei a gostar. E em determinado momento, a agenda da banda teve uma queda muito, muito acentuada. E eu passei a ter muita data à toa aqui em São Paulo. Eu comecei a fazer show de comédia para encher a minha noite e para tirar um trocado. O voo pousou em Congonhas. Dessa vez, ele parou para chegar aquele ônibus. Eu acho maravilhoso. Que é a ANAC te devolvendo para a pobreza. É maravilhoso isso. Você junta o dinheiro, viaja de avião, vem em Congonhas e te explica. A vida não é tão fácil, irmão. Só que depois de um tempo, você entende que por trás de tudo que acontece no microfone da comédia, existe uma ciência em fazer rir. Eu não sou um cara engraçado. Hoje eu sou uma pessoa bem-humorada. É diferente. Você conhece muita gente engraçada na sua vida que provavelmente se subir ao palco não arranca uma risada. Quando eu comecei a entender isso, comecei a me interessar por isso, eu comecei a perceber que eu conseguiria ser um bom humorista. Quanto melhor o comediante, mais estudioso ele é. Grandes comediantes que vocês conhecem hoje, eles são frutos de estudo, eles são frutos de treino, treinar, fazer rir. E é difícil para as pessoas compreenderem, e é o nosso papel também não fazer as pessoas pensarem nisso, né? Enquanto elas estão vendo o show, elas não têm que pensar, nossa, como ele é treinado. Não, elas têm que imaginar como ele é engraçado. Eu vou contar num show de 1h30, eu me programo para não deixar as pessoas ficarem sem rir nem 20 segundos. 20 segundos é muito, tá? Não estou exagerando, não. 20 segundos sem rir é bem chato no show de humor. A gente cria um volume de piadas gigantesco e a gente vai errar. A gente erra. E hoje, errar no humor é muito difícil. O humor é muito consumido, o humor é feito para te deixar leve, mas se o humorista errar, você vai fazer dele o pior profissional do mundo. Sabe? Você vai acabar com a carreira desse cara. O Brasil sempre foi muito consumidor do humor, de qualquer tipo de humor. Com a internet, a produção do humor passou a ser muito simples. O cara que era engraçado da turma, a turma dele agora tem 5 milhões de pessoas. Então, você tem possibilidades de humor. Durante a pandemia, as pessoas ficaram carentes de humor. O seu grupo de amigos do colégio, o principal assunto é humor. O seu grupo da família, o principal assunto é humor. Então, o humor cola as pessoas hoje. O meme é a nova piada. A gente não sabe onde ele é criado. Você não sabe quem criou, quem desenhou o meme. É muito doido. E ele sai correndo, sem autoria. Isso, pra gente, por exemplo, que faz humor, é um desespero tirarem a autoria daquilo que a gente cria. Porque o que a gente cria é o que a gente tem de mais valioso. Sempre existiu e existem vários tipos de humor. A internet consegue abranger todos. E tem uma galera, principalmente mais jovem, que consegue diariamente se reformular para as mudanças tecnológicas. Eu não domino, e eu preciso assumir isso, um monte de habilidades que um monte de jovens domina e que faz deles pessoas muito engraçadas, onde eu não sou. E eu assumo que eu não sou. Eu não sou um cara de rede social, por exemplo. E eu não consigo ser esse cara engraçado da rede social. E se eu forçar, eu vou virar só o tiozão chato. A gente tem uma mania, principalmente a gente que é mais velho, de desconsiderar o novo. Falar, fulano tem milhões de seguidores, nem humorista ele é. Hoje eu penso o seguinte, se ele tem milhões de seguidores, algum skill, alguma habilidade ele tem que eu não tenho. Não tem problema nenhum em assumir isso. Lá no programa do Porchat, eu não era humorista. Eu era o vocalista do Pedra Letícia, certo? Na Cuba do Cabral, eu era host, eu não era humorista. Eu era o apresentador do programa. E eu lembro que quando eu aceitei os convites, eu não ia recusá-los. Naquele momento, inclusive, por causa de grana,
Nem tô nem projetando carreira, não. Mas eu lembro que eu pensava assim, quando é que as pessoas vão saber que eu sou humorista? E elas não sabem. Então, as pessoas que me seguem já viram, eu tenho 2 especiais de comédia no YouTube, todas as edições do stand-up comedy do Comedy Central. Só que tem gente que não teve acesso a isso, não tem essa noção. Me conheceu pelo Cabral, ou me conheceu pelo programa do Porchat, ou me conhece pelo Pedra Letícia. Essa galera não sabe que eu sou humorista. E às vezes as pessoas batem em mim, principalmente em rede social. Eu sempre brinco, eu sou um senhor de 45 anos, que nas redes sociais eu estou com 83. Eu não entendo qual é a volúpia das pessoas, o fetiche das pessoas em te destruir. Eu recebi directs, comentários e não sei o quê, de gente falando, nossa, como você é intolerante, nossa, como você é chato, nossa, você não deixa os meninos brilharem. O que é um absurdo, assim. Eu abro mão, desde o começo do programa, e sempre eu abro mão de muita piada para levantar a bola para eles cortarem. Só que em determinado momento eu preciso comandar o programa para que ele seja minimamente editável depois que a gente grava. Então, ele não é uma bagunça. Se fosse uma bagunça, ele não seria o sucesso que é, tá? Mas eu vou falar, às vezes dói escutar isso. Eu faço parte do fato do programa ser legal e os meninos serem engraçados, ou pega mal a ponto de você pensar, poxa, eu fui chato. Então você se questiona. Tive a chance de conversar com Carlos Alberto de Nóbrega. Ele foi, a culpa é do Cabral, inclusive, e eu tive a chance de falar isso para ele. Que hoje a minha inspiração era ele, o cara que está lá 50 anos sentado num banco, levantando piada para os outros. A gente, infelizmente, não vai ser lembrado, como o Dedé nunca vai ser tão lembrado quanto o Didi. Porque o cara que levanta a piada tem uma importância tão grande quanto. Às vezes, ele simplesmente não é tão engraçado e não quer ser, ou às vezes assim, simplesmente é uma forma daquela fórmula funcionar, como é o caso da Culpa do Cabral. Eu apresento com muito carinho com todas as pessoas que eu imagino que estejam assistindo, e principalmente com os meninos que, além de tudo, são muito meus amigos, são meus melhores amigos. Eu prefiro carregar esse fardo de, às vezes, alguém que não me conhece, que nunca viu um vídeo meu, achar que eu sou chato, mas fazer o meu programa funcionar. O programa ele tem um segredo, que não deu uma sorte desgramada da gente ter se dado tão bem. Quando a gente chegou para gravar a primeira temporada, a gente gravava na Argentina. Aconteceu um negócio químico e mágico. No segundo dia da Argentina, a gente era melhores amigos da vida. Obviamente, de lá para cá, muita coisa aconteceu. O Ventura se tornou a principal personalidade do humor do Brasil. O Rafa, para mim, hoje, é o humorista mais completo do Brasil. O Rodrigo se tornou o melhor stand-up do Brasil. E o Nando só não é todos esses outros 3 porque ele ainda é preguiçoso. Porque o Nando é o cara mais inteligente que eu já vi na comédia. Nunca tivemos uma treta, nós nunca tivemos uma briga, nós nunca tivemos uma discussão. É sempre tudo resolvido na risada, é sempre... Nossa, é maravilhoso o clima. A gente está comemorando agora a 11ª temporada, comemorando mesmo, porque lá no começo a gente nem imaginava que ia chegar na 11ª. Imagine que antes da pandemia a gente estava gravando as temporadas com teatros absolutamente abarrotados de gente, rindo muito, se divertindo muito. A gente voltou para dentro do estúdio sem público, a gente fez uma temporada com público virtual, aí voltamos agora com plateia super reduzida, com 10 pessoas. Dá um brilho, não é a mesma coisa que era, e a gente espera retomar isso já para a próxima temporada. Só que a gente teve uma vantagem nessa temporada que começou a ir ao ar agora. A gente estava com muita saudade um do outro, até porque a gente estava no meio da pandemia, a gente não estava se vendo. Então a gente se divertiu muito gravando essa temporada do Cabral. Além de tudo, a gente está recebendo convidados muito, muito legais. E ela tem uma novidade que eu gosto muito, que é ao final de todo o programa, a gente resolveu disputar o que a gente chama de jaca, que são os jogos absurdos do Cabral. Porque a gente mesmo percebia que a gente se divertia e as pessoas se divertiam de ver a gente competindo, de ver os meninos competindo dupla contra dupla. E a gente adora isso, porque realmente, imagine, é como se a gente estivesse num eterno passo-repassa. Eu não sou esse cara midiático das redes sociais. Primeiro porque eu sou tímido, minha vida é muito pacata, não é uma vida de badalações, e eu não gosto de sair, eu gosto de ficar em casa jogando videogame. Então, minha vida é absolutamente desinteressante para quem está assistindo. Só que eu posto coisas da minha vida,
Eu não gosto muito também da ideia de levantar discussões e as pessoas se degladiarem. Quando eu cheguei na adolescência, sequer existia celular, sequer existia internet. Eu venho acompanhando toda essa evolução. Ao mesmo tempo que depois disso, eu passo a ter uma carreira e me torno uma pessoa pública. As pessoas odeiam muito, as pessoas brigam muito à toa, elas se odeiam. O que eu falo, eu não levanto um questionamento na minha página, não é por mim, às vezes, é de ver uma pessoa brigando com a outra nos comentários. Eu falo, não, eu quero, sabe, eu prego a leveza, eu prego o bom humor, eu quero que as pessoas... Eu prego, inclusive, uma palavra que pode ser muito mal interpretada, que eu prego para a minha profissão, eu vendo escapismo. Problema, cara, se tem o dia inteiro. Eu não sou um cara que conta número de rede social, mas eu sou muito focado que qualquer pessoa que me siga, eu quero que essa pessoa tenha nem que seja 10, 15, 20 segundos de paz. E como essa pessoa confiou a mim, às vezes, uma diversão da vida dela, esse escapismo que ela estava precisando, ela confiou a mim. Então eu encaro de uma forma muito legal assim, a possibilidade que a internet nos deu de aproximar as pessoas do nosso trabalho, mas não só do nosso trabalho, da nossa pessoa, de conectar gente. Se existe o hater, se existe o cara chato, tem gente que é só chato, não é nem mal, tem gente que só é chato, né? Para cada pessoa dessa, existem 200 muito legais. Qual?